Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Bem, o tema de hoje é um tema muito amplo, um tema muito explorado pela filosofia, pelas diversas tradições filosóficas ao longo da história, que é o mistério. E o que seria o mistério desde o ponto de vista da filosofia? Para começar a conversar sobre esse tema tão amplo, a gente convidou a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Pedro, muito obrigada. Bem, Érica, sobre os mistérios e como a filosofia enxerga os mistérios. Evidentemente que, assim como sempre falamos ao tratarmos de temas amplos como o mistério, não vamos, nem que quiséssemos conseguir esgotar esse tema, menos ainda trazer uma verdade sobre o mistério, mas que senão trazer algumas chaves de reflexões para os nossos ouvintes se aproximarem, refletirem, conhecerem, se dedicarem a entender como diversas culturas tratavam esse tema. Portanto, para começar, Érica, como o mistério é olhado desde o ponto de vista da filosofia, essa filosofia que busca entender as causas das coisas? Como podemos entender, então, esse tema dos mistérios desde esse ponto? Bom, para começar essa reflexão, nós podemos resgatar a origem dessa palavra mistério. Ela vem lá da Grécia, tem uma origem grega, e mistério poderia ser traduzido naquela época como fechar. E para eles representava fechar especialmente os olhos e talvez fechar também a boca. Ou seja, originalmente, um mistério era como uma realidade que estava oculta, que de alguma forma era secreta, não poderia ser revelada a todos, deveria ter uma responsabilidade associada e da qual não era permitido falar. E, inclusive, na antiguidade grega, quando um ser humano era iniciado em algum rito, em algum conhecimento, ele entrava em contato com algo novo e profundo que exigisse esse tipo de segredo. O que eles concebiam metaforicamente era que esse ser humano deveria se comportar como se ele estivesse com os olhos fechados nesse momento em que foram apresentadas as informações. Como se ele nunca tivesse visto, nunca tivesse ouvido falar. Deveria ter essa capacidade de se calar aos mistérios. E com o tempo, a filosofia, que é esse impulso da alma do ser humano que o leva a buscar respostas, o leva a entender essas causas que você citou, os porquês, a chegar a uma compreensão de tudo que está à sua volta, dentro de si. Alguns filósofos, algum que talvez fale disso numa linguagem bem acessível a nós, é Platão, começa a compreender esse mistério, isso que é oculto, é de alguma forma um segredo, entre aspas, esse mistério como a própria sabedoria, ou uma possibilidade de união da alma com a verdade, com algo transcendente, com algo espiritual para além da matéria. E aí o conceito de mistério para a filosofia vai assumindo um caráter mais ontológico e não vai mais indicar só aquilo que não se deve falar, mas aquilo que, na verdade, pela sua natureza, nós nem conseguimos falar tão bem, como se fosse algo indescritível. O mistério para nós hoje pode ser concebido como algo que é difícil de conceber. É algo que ainda ignoramos, que ainda não conseguimos explicar tão bem, não temos tantos argumentos. Talvez intuamos, mas ainda não conseguimos digerir tudo isso ou olhar com tanta clareza. E quando falamos do mistério, e já falamos em diversos podcasts sobre a ideia do micro e do macro, não é mesmo? Quando olhamos para esse mistério, podemos olhar para grandes mistérios, que talvez sejam essas grandes perguntas que fazemos e, como você bem colocou, talvez intuamos alguma resposta, mas nos caiba
um exercício maior de reflexão sobre elas. E há também os pequenos mistérios. E os antigos colocavam que, bem, o ser humano é esse microcosmos dentro do macrocosmos. E à medida que vamos investigando o próprio ser humano, ou seja, a nós mesmos, o conheça-te a ti mesmo, vamos ao mesmo tempo nos aproximando desse pequeno mistério. Em alguma medida, nos aproximamos dos grandes mistérios. Gostaria que você comentasse sobre essa ideia do grande e do pequeno mistério e como podemos relacionar, Érica, isso à própria caminhada do ser humano. Talvez os maiores mistérios que acompanham todo ser humano em alguma medida sejam essa concepção de onde realmente viemos, que é um mistério, quem nós somos, qual é o sentido da existência, para onde nós vamos ou deveríamos ir, e por que nascemos, por que morremos, por que nós ficamos doentes. Isso tudo, no fundo, é um mistério. Talvez não seja só biológico. Basear tudo no biológico geralmente faz faltarem respostas. E o que a gente pode considerar, talvez como o grande mistério, o mistério de todos os mistérios, é se há alguma inteligência por trás da existência da manifestação. Qual é a origem de tudo? Qual é o fim? Qual é a grande causa de todas as coisas? E, ao mesmo tempo, reconhecer isso pode ser como uma chave mestra que abre todas as portas, ou que unifica todas as portas, isso no amplo. E na jornada individual de cada ser humano, esses pequenos mistérios, talvez a gente possa relacionar com as coisas do nosso dia a dia, das relações humanas, os valores que ainda ignoramos. O mistério para um filósofo é aquilo que ele ainda não conhece. E todo filósofo, como ama a sabedoria, em algum momento ele quer conhecer. Ele quer entrar em contato com o desconhecido. Ele quer deixar de ignorar, sair da ignorância, chegar a algo mais luminoso, porque está claro, porque está visível, porque está compreensível. E compreender conceitos que hoje não são claros, de alguma forma é tocar esses pequenos mistérios, saber conceituar o que é ser justo, o que é a justiça, o que é a beleza, o que é a bondade. Podem ser pequenos e ao mesmo tempo grandes mistérios, mas que vão se aproximando do nosso dia a dia, podem se aproximar muito da nossa vida cotidiana, aprender a ser ético, aprender a tomar boas decisões, com base em leis, em princípios, que são, na nossa medida, um micro dessas grandes leis do macro. E os antigos, Érica, também nos falavam de um caminho para nos aproximarmos desse mistério. Então, como podemos, você já deu algumas sugestões, né, que os antigos traziam, mas como podemos nos aproximar dos mistérios, então, nesse caminho de formação para o ser humano conhecer a ele mesmo? A gente pode considerar que cada filósofo em cada época buscava esses mistérios, buscava esse conhecimento, e eles vão nos trazendo algumas fórmulas. E buscando unificar, integrar muitas dessas fórmulas que filósofos trouxeram para nós podemos identificar aqui, nessa nossa reflexão, 3 virtudes principais, 3 valores principais que são indispensáveis para poder gerar essa aproximação. Primeiro, e aqui está como primeiro, talvez não aleatoriamente, seria um sentimento, um amor em relação a esses mistérios, ou um amor em relação à sabedoria, o que caracteriza um filósofo, que é aquele que ama a sabedoria. Esse amor, quando não é só uma paixão, não é só um amor romântico, como geralmente a gente concebe, mas um amor mais amplo, que nos leva à união, nos carrega em direção àquilo que nos falta, aquilo que ainda carecemos, não temos. Esse amor à verdade vai fazer com que o ser humano se abra à realidade, de alguma forma
busque isso e comece a conceber que se está buscando a verdade, é porque alguma verdade deve estar por aí, que deve ter alguma lógica. É uma abertura para conceber que as coisas não devem estar aleatoriamente colocadas, porque se tivessem, talvez nem fizesse sentido buscar essa resposta, essa causa, e que, portanto, existe um sentido, existe um porquê, e amar esse porquê, não desistir até encontrar essa realidade, até encontrar argumentos e conceitos que aquietem a alma, que a tirem dessa inquietude, desse movimento em direção ao sentido da existência. Então, cada vez que um ser humano ama a verdade e se coloca em movimento nessa direção por amor, isso vai ser indispensável para começar a se aproximar realmente, a ver com mais clareza, a ver mais de perto e chegar a conhecer. E a partir daí, tudo pode ser construído. A partir daí, a gente pode começar a trilhar o caminho desse impulso de amor, esse impulso de sentimento. E a segunda virtude, segundo valor, que é indispensável também, e esse é bem característico também do filósofo, é a investigação. É a capacidade de buscar também com a mente, com a razão, o porquê. Um filósofo, quando investiga, ele é como quando a gente vê nos filmes os detetives, que sabem que tem alguma coisa ali e vão até achar a verdade. Vão buscando em várias fontes, nas melhores fontes possíveis, mas também algumas fontes que ninguém ia buscar. Vão buscando decifrar os enigmas, buscar soluções, entender a lógica, porque alguma lógica deve ter. Argumentar sobre os conceitos, tirar preconceitos, se purificar de conceitos preconcebidos que possam atrapalhar a encontrar essa solução, encontrar as causas, buscar as leis, buscar os princípios. E algo importante aí nessa investigação é que os detetives dos filmes geralmente buscam as respostas fora. Mas um filósofo, se tratando dos mistérios, que são algo tão profundo, ele deve buscar não só fora, pode buscar fora também, mas deve buscar dentro. Porque Platão, que eu citei mais cedo, ele dizia que essas grandes verdades, essa sabedoria, no fundo, está dentro de cada ser humano. Que as verdadeiras respostas para as nossas perguntas mais importantes, para as perguntas fundamentais, que vão outorgando um sentido para a existência, elas estão dentro de nós, estão no nosso coração, na nossa mente. E seriam como lembranças, reminiscências, como ele costumava chamar. A gente já carrega e que, à medida que nós vamos entrando em contato com informações, com vivências, com o que falam outros filósofos, é como se isso fosse abrindo os nossos olhos para os mistérios. Como se nós pudéssemos, assim, recordar, lembrar, reconhecer, e aí tudo faz sentido. Aí tudo foi desvendado, as vendas foram tiradas da frente e os mistérios já não são mais mistérios. Talvez tenham que se buscar mistérios ainda mais profundos. E a terceira virtude complementar, que para um filósofo da antiguidade nem se separaria do amor e da investigação, mas talvez no mundo de hoje a gente tenha que separar, é a prática dessa verdade que se encontra, a vivência, a possibilidade de expressar essa verdade. Porque quando nós expressamos através de nós algo que nós encontramos, aí talvez seja a comprovação final. Porque quando nós vivemos algo que concebemos como uma lei, ou que lemos que é uma lei, lemos que, faz muito sentido, quando nós começamos a viver isso no nosso dia a dia,
e temos experiências, isso vai nos trazendo evidências, vai nos trazendo provas. Talvez seja difícil comprovar os mistérios com as ferramentas materiais atuais, alguns escapam, mas a nossa possibilidade de colocar isso em ação e ver funcionando, ver essas portas realmente sendo abertas, ver algumas coisas que eram difíceis para nós ficando mais fáceis, ficando mais simples, permitir a nossa mente ter uma inteligência maior e escolher bem, passar a caminhar pela vida com mais fluidez, com mais perspicácia. Isso tudo tem a ver com a prática, porque especular sobre as verdades sem vivê-las é só um jogo mental, algo muito teórico. E acreditar naquilo que outros falam e repetir isso, propagar isso, mas sem viver, também é muito simplório, é muito superficial. A gente só se aproxima realmente dos mistérios e faz com que esses mistérios possam se tornar verdades, sabedoria, conhecimento, quando nós vivemos. Aí realmente a venda foi tirada dos olhos e nós somos algo diferente porque um mistério a menos existe para nos vendar em relação à realidade. Muito interessante, Erika, que você coloca a ideia do desvendar, né? Desvelar, tirar os véus. E também como você colocou, os antigos, Platão, os orientais, nos colocavam que esses mistérios estão guardados em nós, em alguma medida. Basta que possamos ir limpando, refinando, né? Tirando de dentro de nós mesmos isso que nós temos. Então, para a gente fechar e caminhar para o final do nosso podcast, eu gostaria que você trouxesse as ideias finais sobre esse tema e como a filosofia, essa filosofia para viver, essa filosofia das causas, ela pode ser um fator de apoio, de fortalecimento para que possamos retirar esses véus de dentro de nós mesmos. A gente pode conceber a filosofia como um caminho para a sabedoria, por esse amor, como citei agora há pouco. E nesse caminho, como num caminho da vida concreto, a gente pode caminhar sozinho e no fundo, lá no íntimo, de alguma forma, o caminho para a sabedoria é individual. Mas a gente pode entrar em contato com placas de sinalização, a gente pode receber conselhos de quem já percorreu uma parte desse caminho, a gente pode ganhar uma bússola, pode ganhar um mapa, pode ter elementos que fazem com que a gente não se perca nesse caminho, ou que a gente possa dar passos mais firmes, possa conhecer alguns, entre aspas, atalhos, porque atalhos mesmos talvez não existam, mas sim menos voltas em círculos em torno da mesma coisa. E a filosofia, como essa busca de aprender de forma não só empírica pessoalmente, não só batendo a cabeça e buscando entender, mas se abrindo para saber o que outros filósofos falaram ao longo da história, o que os sábios falaram ao longo da história, o que esses que já tiraram esses véus em direção aos mistérios falaram. Nesse caminho, nós podemos nos enriquecer muito, porque podemos tirar um pouco alguns preconceitos que nos bloqueiam e podemos ousar pisar num desconhecido, mas experimentar algumas coisas que vêm de fontes seguras e abrindo portas com chaves que são presenteadas a nós como uma herança. Sêneca, que era um filósofo romano, ele falava que a filosofia, ela nos traz de presente uma herança que é da humanidade. E que quando a gente estuda filosofia, a gente não tem mais a nossa idade cronológica aqui da existência.
20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, ou adolescentes mais novos ainda. Quando a gente estuda filosofia, é como se a gente ganhasse a idade e a distância temporal de todos esses que nos precederam. E isso nos enriquece, isso aprofunda a nossa possibilidade de existência, de vivência, e faz com que talvez a gente possa chegar ainda mais fundo nesses mistérios. Que a jornada da vida sempre vai ser uma aventura, mas que seja uma aventura com cada vez mais prudência, cada vez mais visão, cada vez mais inteligência, para escolher aquilo que vá preencher a nossa alma e nos desvendar as realidades, as grandes realidades que expressam a verdade. Bem, Eric, para finalizarmos o nosso podcast, trazemos aqui a poesia Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bem, Érica, então que esse poema, brindado por Olavo Bilac, possa então nos inspirar a esse caminho de ir em busca de ouvir o que dizem os mistérios, as grandes leis da vida, como falamos ao longo de nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, Érica. Seja muito bem-vinda e até as próximas. Muito obrigada, Pedro. E obrigada pela poesia. Bem, obrigado, Olavo Bilac, por nos deixar essa linda reflexão e, claro, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a filosofia como arte de viver e também ouvir todos os conteúdos do nosso podcast filosófico, basta acessar nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você pode ouvir este podcast na íntegra e também muitos outros. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Sinfonia número 8, em Sol maior, Allegretto gracioso, muito animado.